Gente, confiança é imprescindível para a gente crescer, para a gente seguir adiante. A gente não pode esperar que somente as coisas vão acontecendo, outras pessoas vão abrindo caminho para nós. Isso não vai acontecer sempre. Isso acontece também, mas não vai acontecer sempre. Eu preciso desenvolver confiança para eu colocar para girar uma engrenagem, uma roda aí muito importante para o meu crescimento, para qualquer área da minha vida, nos relacionamentos, na área profissional, em qualquer área da nossa vida. A gente tem que ter confiança naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Um dos motivos para a gente ter confiança. Você pensa o seguinte: à medida que a gente vai aprendendo mais coisas, à medida que a gente vai tendo experiência na vida, novas oportunidades podem surgir, mas também insights vêm na nossa mente. Poxa, eu posso aproveitar e fazer tal trabalho, eu posso aproveitar e desenvolver um tal relatório dessa forma, ou levantar alguns números aqui na empresa para ganhar mais, eu posso abrir um negócio, a pessoa que está paquerando, né? Eu não sei se tem solteiros aqui nesse momento, mas eu posso também chegar naquela pessoa, né, que eu estou interessado. Ideias vêm. Só que se eu não tenho confiança, eu fico somente na ideia, eu não dou os primeiros passos, eu não transformo aquela ideia em uma ação para que ela possa se concretizar. E se eu permito esse ciclo, essa continuidade, por fim, eu abro mão de ter ideias, eu abro mão de sonhar, porque eu nunca sigo adiante, porque eu sempre falo, pô, não vou me meter nisso não, porque da última vez deu errado, ou eu acho que eu não tenho a capacidade para poder fazer uma coisa dessa, e aí eu paro nisso, e tá tudo bem de repente a gente perceber que não tem a capacidade, a gente sempre tem condição de melhorar um pouco mais, eu falo sempre desse desenvolvimento contínuo que a gente tem que ter, essa melhoria contínua. A gente sempre tem algo para melhorar, mas eu preciso compreender e ter confiança no que eu já sei. E se eu perceber que falta algo, eu tenho que ter uma atitude para começar a ganhar, adquirir, a desenvolver aquela competência que eu acho que falte. Mas se eu ficar só naquela, pensei e não faço porque eu não sou capaz, e não trabalho isso, não faço algo para mudar essa realidade, o que vai acontecer é que por fim eu paro de pensar, eu paro de ter insights, eu paro de tentar fazer qualquer coisa. E quando a gente fala de confiança, e agora vamos começar a entender um pouquinho mais essa questão do conceito também, que vai ajudar a gente a trabalhar isso de forma diferente na nossa cabeça. Quando a gente fala de confiança, às vezes vão levar um pouquinho para o universo dos super-heróis, né? Se eu falar de confiança, de repente, talvez você vá pensar num super-homem, numa Mulher Maravilha, né? A gente pensa dessa forma. Por quê? Pessoa confiante, ela sabe que é capaz de fazer, então confiante o tempo todo. Eu gosto muito de pesquisar. Tudo que eu passo, se eu passar alguma coisa, eu falo sempre isso com os meus clientes, seja um treinamento, palestras, o tempo todo eu falo. Se eu falar algo que é da minha cabeça, é algo que eu acho, um sentimento que eu tenho, eu vou alertar, é um sentimento. Se eu não falei isso, você pode ter certeza que é com base em alguma pesquisa que eu fiz, que eu me amarro em pesquisar. E eu pesquiso muito sobre alta performance. Eu acredito muito e a minha metodologia é baseada nisso. Eu entender o propósito, o motivo que eu tenho para fazer alguma coisa, e em cima desse propósito, eu entender como é que eu gerencio melhor o meu tempo para aproveitar o máximo possível, otimizar o meu tempo na direção daquele meu objetivo. Com isso, eu vou ganhar produtividade, já que eu estou gerenciando melhor o tempo, e eu vou gerenciar porque eu tenho um propósito, e ganhando produtividade, passando por esses primeiros passos, eu vou chegar na qualidade de vida, que é o que a gente busca, qualidade de vida, qualidade nos relacionamentos, crescimento, de forma geral, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem. E nessas pesquisas, uma que eu gostei de ler muito, ela trabalhou com pessoas de alta performance em 192 países do mundo. E uma das várias coisas que foi isso, essa pesquisa foi uma das que eu mais curti estudar, uma das coisas que eles descobriram é que as pessoas de alta performance, as pessoas que conquistam o que elas querem, elas estão mais para Clark Kent do que para Superman. O que quer dizer com isso? A gente fica pensando que ter alta performance é quando você tem ter confiança, é quando você tem aquela confiança do Superman. Na verdade, está mais para Clark Kent, que é o cara que pede ajuda. A pessoa, ela tem uma confiança tal que ela é capaz de admitir, isso aí eu não sei, nisso aqui eu preciso melhorar. Você pode me ajudar isso? E ela começa a envolver outras pessoas no processo. E envolver pessoas é primordial. Você vai me ouvir falando isso em outras lives, em palestras, direto. Nós temos que aprender a envolver pessoas nos nossos objetivos. Pessoas próximas, porque a gente cria um autocomprometimento à medida que a gente compartilha aquilo que a gente quer fazer. E é importante para nós a opinião de quem a gente ama.
Não é que eu vou viver em função da opinião dos outros, eu estou falando de quem a gente ama, pessoas próximas. Então eu compartilho o que eu quero nesse sentido. Pessoas não tão próximas, mas com relação à área profissional, a outras áreas, eu compartilho porque as pessoas têm sede, têm vontade de ouvir falar de boas notícias, estão cansadas de mais notícias na televisão, no rádio, para tudo quanto é lado. E quando ouve alguém falar que tem um propósito, que está querendo mudar a própria vida, que dá uma virada, dá uma melhorada na própria vida ou ajudar outras pessoas, elas gostam de se envolver. Isso chama a atenção das pessoas e elas vão falar das oportunidades. Eu conheço alguém que precisa disso, eu conheço alguém que está precisando de alguém como você, e aí a gente vai formando esse networking. E o terceiro nível é quando a gente contrata literalmente alguém que faz melhor do que aquilo que a gente faz. Também com base nessa pesquisa, para você ter ideia, pessoas com alta performance, elas passam pelo menos 60% do tempo fazendo o que elas fazem melhor. E elas não perdem muito tempo fazendo o que elas não fazem tão bem. Elas botam alguém para fazer, porque elas vão fazer o que elas fazem melhor e aí elas vão ter condição de gerar mais renda e a gente ainda bota uma engrenagem, um fluxo para andar aí, que a gente movimenta o mercado, movimenta outros profissionais, tá? Então assim, voltando, a pesquisa demonstrou que quem tem que tem alta performance e ganha muita confiança, essa pessoa está mais para Clark Kent do que para Superman. Ela expressa a necessidade dela, ela expressa que ela precisa de ajuda para fazer alguma coisa, ela precisa de ajuda para alcançar aquele objetivo dela. Então, dentro do teu trabalho, seja você um profissional que trabalha dentro de uma empresa, ou seja um profissional liberal, comece a envolver outras pessoas, expresse quando você precisar de ajuda. Isso vai te gerar, inclusive, confiança. Entenda porque a confiança ela vem a curto prazo também, mas nesse caso de uma forma especial a médio e longo prazo. Quando a gente esconde que a gente não consegue fazer algo, quando a gente quer dar um ar de que a gente é capaz de fazer e sabe o que fazer e na verdade a gente está perdido, há muito mais chance da gente não conseguir realizar aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente sonhou realizar. E quando a gente acredita nisso, eu posso pedir ajuda, a tendência é que eu consiga realizar. Haja vista a pesquisa que eu acabei de comentar, que fala das pessoas que mais realizam coisas em todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal. Essa pesquisa tratava todas essas áreas em 192 países diferentes. Eu não lembro agora certo, mas acho que foram coisas de 3 mil pessoas, mais ou menos 3 mil indivíduos entrevistados que tinham sido apontados como de alta performance para participar e passaram por uma seleção para saber realmente, com uma outra pesquisa, se eles eram de alta performance de fato. No final das contas, 3 mil mais ou menos responderam de 192 países diferentes. E aí eu vou para a segunda parte. O que eu falei, quem pegou lá no início, eu comentei, existe um ciclo que a gente precisa fazer, que ele ajuda a rodar isso daí. Ele ajuda a fazer essa questão de confiança, ela ir aumentando. A confiança sozinha não aumenta. E se aumentar, eu vou mostrar um gráficozinho que eu desenhei aqui no iPad, até para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Se for só confiança aumentando, Leandro, descobri uma técnica milenar, maneiríssima, ou com base no que você falou, eu comecei a desenvolver mais. Até o que eu falei já vai levar para esse outro lado um pouco, mas se você focar muito só na confiança, você cai num outro erro. Então existe mais uma coisa que a gente tem que fazer e aí a roda está completa, ela está girando direito. Eu sou muito artista, sabe? Então eu fiz um desenho complexo aqui, mas é só para vocês terem uma ideia. Vamos ver se dá para vocês verem esse gráfico aqui, ó. Tá vendo um gráfico aqui, ó? Não sei como é que você vai ver, mas ó, deixa eu ver. Eu não sei se ele está invertendo aqui, eu cliquei ainda, ele virou. Aquele gráfico padrão onde na barra vertical eu estou falando de confiança e na barra horizontal eu falo dessa outra questão, está invertido mesmo a câmera, mas eu vou falar para vocês. Eu falo de competência, ou seja, você tem que ver como é que você desenvolve a confiança, mas ao mesmo tempo a competência. Por isso tem essa linha laranja crescendo aqui. É importante haver um equilíbrio entre essas duas. Por quê? Por que é importante caminhar confiança e competência? Se eu só desenvolvo confiança, isso sem mexer com a competência, com o conhecimento, isso me leva para a arrogância. Eu me torno uma pessoa arrogante. Eu não tenho aquela competência realmente, eu não tenho conhecimento realmente, né? E eu estou cheio de confiança, exagerado na confiança. Se eu, por outro lado, que também acontece, e aí eu acho que talvez até aconteça com um número maior ainda de pessoas, eu desenvolvo competência, conhecimento, mas eu não gero confiança, isso me deixa na inércia, porque eu não me mexo, eu não começo a fazer. E eu já conheci profissionais que assim, tinham
uma competência incrível, um conhecimento incrível, mas não acreditavam ser capazes de fazer nada. Então ficava sempre de uma forma reativa. Quando eu falo de gestão de tempo, eu trabalho muito em cima dessa questão de não ser uma pessoa reativa, de ser uma pessoa proativa, de ser uma pessoa que gerencia, está dirigindo, né? Eu falo muito assim, a sua vida é um carro que alguém tem que estar dirigindo. Sempre alguém tem que estar dirigindo. Ou você dirige, ou outras pessoas vão dirigir para você. E se outras pessoas dirigirem, elas vão guiar para onde elas querem e não para onde você quer. Por isso que é tão importante a gente entender aonde a gente quer chegar, isso é a melhor gestão de tempo, saber para onde eu quero ir para não ir na direção errada e eu entender as técnicas para eu poder estar dirigindo esse carro. Se eu começo a desenvolver a confiança e a competência, eu começo a buscar conhecimento naquilo dali. Quando eu começo a buscar conhecimento naquela área, eu começo a me sentir mais confiante. Porque eu tenho, desde que, aí vem o terceiro item ali, eu me coloco em ação. Eu tenho uma ação para fazer. E essas três partes elas vão se misturando com o tempo. A roda começa a girar mais rápido e por fim elas estão se misturando. Não há uma ordem exata. O que eu estou trazendo para vocês aqui, o que eu quero contribuir é dessa forma. Sente que faltou, está faltando mais na área de confiança, quebra até um passo que seja tão simples, tão fácil, que seja impossível de você não conseguir fazer. Isso vai começar a girar a roda e te dar confiança. Segundo, competência. Busque um conhecimento, alguma coisa para você começar a sentir mais confiança em função de estar sabendo mais sobre essa área, independentemente de até onde você sabe disso. Você está sabendo mais ainda, tá? E aí você pode buscar um vídeo diretamente na área que você está buscando. Ah, Leandro, é para desenvolver mais, eu preciso trabalhar melhor toda essa área que a gente está conversando aqui, etc. Vai ouvir o podcast Timecast, né? O Timecast que é o meu podcast, vai lá ouvir, por quê? Porque ele completa os meus vídeos, lives, o próprio podcast, eu sempre completo, eu sempre trago no final alguma ação para você fazer. Então, como eu acabei de falar aqui agora, eu perguntava agora há pouco, como você pode pegar aquilo que você está com dificuldade, está sem confiança e quebrar em algo que seja tão simples que não tenha como fazer? Joga aí, anote isso em outro lugar, não quero botar lá no chat, Leandro, quero colocar em algum lugar. Quebre até o mínimo possível, que seja impossível de não acontecer e realize, comece a realizar. Ah, eu preciso buscar mais competência. Como é que você vai fazer isso? Aí eu vou ouvir o teu podcast, eu vou procurar vídeos, eu vou ler livros sobre esse assunto, eu vou conversar com pessoas que têm experiência nessa área, eu vou buscar uma pessoa para conversar com ela com experiência nessa área e aí eu vou começar a adquirir mais competência, o que vai aumentar a minha confiança do outro lado. E o estar buscando essas pessoas, o estar ouvindo, o estar procurando saber mais, ele é a ação que vai gerando. E aí eu estou me acostumando à ação, a agir, eu começo a sentir mais confiança, vejo que eu tenho mais competência, eu começo a efetivamente construir aquilo que eu estou querendo construir. Vê que é uma roda que a gente colocou para girar, a gente está falando aqui de uma roda que a gente colocou para girar, que ela acaba com aquela realidade antiga que eu falei lá, que é a realidade de quem está sem confiança. Então quando vier a ideia, eu não vou nem tentar, porque eu já sei que eu não vou conseguir fazer. Eu já sei que... E a gente fica num ciclo vicioso. Eu quero te propor agora esse ciclo virtuoso. Que insight te vem em mente aí agora? Que vem na tua mente agora? Que você pode começar a fazer para ter mais ou confiança, se for quebrar um pedacinho, né, no mais simples, ou competência, vou procurar ler mais sobre isso, vou fazer uma pesquisa na internet sobre aquilo. E tá tudo bem você começar com uma pesquisa, tá? Que aí ela vai te provocar, vai te abrir mais, vai te dar mais clareza para você buscar outras coisas, tá? E que ação que você vai ter. E aí tem a ver com a ação propriamente, a ação para confiança ou a ação para competência. Ação, confiança e competência. Não importa quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O importante é você começar a fazer esse ciclo girar. Tá? E aí você vai buscando cada vez mais. Se para te ajudar, seja na confiança, na competência ou numa ação, seja qual for, você depender de ouvir um pouco mais de conteúdo, alguma coisa, primeiro conteúdo que eu vou falar, óbvio, vai ouvir meu podcast, o Timecast, tá no Spotify, tá no Apple Podcast, você encontra no Google Podcast, tá para tudo quanto é lado. Botou Leandro Passos, Timecast, você vai me achar lá, tá? Tem canal no YouTube, tem o meu site, tem as lives que a gente está fazendo aqui, tem mais um monte de profissionais excelentes que podem ajudar nesse sentido também, muito conhecimento, tem livros excelentes para isso. Vai pelo livro, começa a ter essa ação aí. Quer dar um passo a mais?
quer fazer algo a mais, está confortável para fazer algo a mais ou quer acelerar mais nesse processo, manda uma mensagem para mim em inbox, fala, Leandro, eu queria bater um papo com você, sem compromisso. A gente bate um papo, tem treinamento online, tem atendimento individual, eu tenho mentoria, tem um monte de formas que eu posso ajudar e tem também, às vezes, que eu converso com as pessoas, eu falo, não é comigo. Não é comigo que você vai ter, você tem condição de conseguir através dessa outra forma, tranquilo, sem problema algum. O legal é a gente poder estar contribuindo dessa forma. Eu queria só que você, se você teve um insight aí de alguma coisa, você colocasse aqui embaixo para mim, que olha, meu insight foi fazer isso. Joga aí. Se você não quer dizer exatamente o que foi, mas valeu a pena você ouvir, participar aqui, tá aqui comigo nessa live, manda pelo menos um joinha para mim aí, para eu saber se valeu a pena, tá bom? Ou bota o insight, ou coloca o joinha aí, pelo menos para eu saber que valeu a pena para você.